Olá, tudo bem com você que está aqui no canal do Professor Léo Matos e também no canal do Estúdio Aulas. Nós vamos aqui para a nossa aula de informática, aula para a Polícia Militar de Pernambuco. Continuando aqui a nossa série de aulas para o concurso da Polícia Militar de Pernambuco, um curso aqui gratuito no canal do YouTube, tudo bem? Nós já tivemos 4 aulas aqui no YouTube e essa será a nossa 5ª aula. Estamos explorando todos os pontos aqui do edital, todos os tópicos, mas relembrando que o nosso curso completo está disponível na nossa plataforma. E como é que a gente tem acesso à plataforma, professor? Na descrição do vídeo você encontra um link para o nosso curso completo de informática para a Polícia Militar de Pernambuco. Alguns alunos até perguntam, ainda dá tempo, professor, de ver toda a teoria e exercícios? Dá tempo. Claro que você vai ter que ter um tempo a mais aí no seu dia, né? 2 horas ali para você ver a parte de informática, 1h30, dá para você ver todo o conteúdo até o dia da prova. Agora, se você não tem esse tempo todo, até mesmo você já estudou um pouco da teoria, também tem um curso de exercícios de informática só da banca AOCP, um curso muito legal, muito elogiado pelos alunos, que inclusive a gente termina esse curso de hoje para amanhã. Então, de hoje para amanhã eu coloco as últimas aulas desse curso de informática em exercícios. O curso completo já estão todas as aulas lá, com teoria e exercícios. Mas o curso de informática em exercícios, se você está fazendo e ainda acha que já acabou, não, ainda vai entrar algumas aulas de hoje para amanhã, beleza? Então quero dar uma boa tarde para você, que estamos aqui ao vivo no estúdio aqui em Brasília, e a gente vai falar de qual tópico nessa aula de número 5. Vamos lá. Eu estou um pouco gripado, galera, então pode faltar um pouquinho o ar aqui, mas dá pra gente fazer a nossa aula tranquilamente. Só lembrando aqui, a nossa aula de número 1, se você ainda não viu, tá na descrição do vídeo o link para você ver essa aula, tá? Mas na primeira aula a gente viu sobre esses 2 itens aqui do nosso edital de informática, né? Eu escolhi um tópico dentro desses itens aí, ou seja, a gente falou de internet, intranet, não falamos tudo, porque a gente fala tudo no curso completo. Aqui é um curso para o YouTube, é um curso gratuito, com qualidade. Quem está acompanhando essa série está vendo que tem qualidade, mas não tem como a gente fazer todo o curso aqui no YouTube, até mesmo por causa do tempo e tudo mais, a gente tem outros compromissos, mas o curso completo tem tudo, tá? Conceito de proteção e segurança, você tem aqui, ó, foi a aula de número 1, de número 2, na verdade, ó, a 1 foi essa aqui foi a aula 2, se você não viu ainda, a aula 2 aborda esses 2 tópicos do edital. A aula 3 foi sobre os conceitos de organização e gerenciamento de pastas e arquivos, nós falamos desse aqui. A aula de número 4, que foi a última aula, a gente falou sobre o tópico 6, usando o Windows. E aí eu expliquei uma coisa muito importante lá sobre o Windows, os atalhos que a OCP gosta de cobrar. Se você não viu ainda essa aula de número 4, recomendo que volte. Então falta a gente falar do tópico número 7, e esse tópico número 7 eu vou separar ele em 2 aulas. Vai ser essa aula de hoje que eu vou falar sobre o Microsoft Excel, e a próxima aula a gente vai falar sobre o Word e PowerPoint. Então são os tópicos que eu vou que eu vou escolher para falar dentro aí do tópico de número 7. Então a gente vai falar de que hoje? Sobre o programa de planilha eletrônica Microsoft Excel. Então você que já estudou para concurso ou que está estudando agora também para o concurso da Polícia Militar de Pernambuco, fique sabendo que nós vamos ter no mínimo 2 questões de Excel na prova. O Instituto AOCP gosta de Excel. Não vou dizer 2 não, mas uma vai ter, tudo bem? Pode ter 2, 3, mais uma vai ter. Aí você fala, por quê? Porque a gente tem 10 questões na prova, tá? Então nós temos 10 questões de informática na nossa prova. Inclusive, eu já falei para os alunos, a gente tem que gabaritar essas 10 questões para não ficar pendente, por exemplo, de
outras matérias que são até mais difíceis de gabaritar, como raciocínio lógico, é um pouco mais difícil, português também. Então, se a gente gabarita as 10 questões, a gente fica aí com uma gordura para queimar, né? Então, eu sempre falo para o aluno, tem que estudar de forma estratégica. Informática, você tem que estudar baseado na banca, porque você perde menos tempo e acerta muito mais. Tem gente que não está estudando baseado na banca, e aí complica a vida. Nós temos que ter uma estratégia para fazer a gente acertar essas 10 questões, tudo bem? Então vamos lá, galera. Nós vamos falar então de funções do Excel. Aí você deve estar falando, professor, o que são funções do Excel? São fórmulas. No Excel, nós temos dois tipos de fórmulas que nós podemos utilizar. Vamos aqui. No Excel, nós podemos utilizar dois tipos de fórmulas. Dois tipos de fórmulas. Aí você fala, professor, por que eu tenho que usar fórmulas no Excel? Porque o Excel é um programa de planilha eletrônica. E as planilhas a gente desenvolve exatamente para fazer cálculos. E esses cálculos são resultados de fórmulas que a gente aplica dentro do Excel. E essas fórmulas podem ser de dois tipos. Nós temos as fórmulas que utilizam operadores aritméticos, Vou botar aqui só operadores, para não escrever aritmético. Operadores, que são fórmulas assim, ó, igual 10 multiplicado por 20 dividido por 30. Isso é uma fórmula com operador. Primeira coisa que você tem que lembrar, toda fórmula começa com o sinal de igual, tá? Então toda vez que você for digitar uma fórmula no Excel, tem que colocar o sinal de igual, porque senão o Excel acha que você não está digitando uma fórmula e não faz o cálculo. Tudo bem? Então nós temos as fórmulas que utilizam os operadores aritméticos, como por exemplo, adição, subtração, aqui não muda nada da matemática, é a mesma coisa, subtração e adição, multiplicação aí já muda, porque aqui já vai ser o asterisco, multiplicação. Nós temos também a divisão, que é a barra, divisão, e também temos a potência, que é o chapeuzinho do vovô. A potência, exponenciação é o chapeuzinho do vovô. Então, quando a gente utiliza operadores, eu estou diante desse tipo de fórmula que eu falei aqui. Essa fórmula que começa com sinal de igual, coloca os valores e utiliza o operador que você quer fazer o cálculo. Só que na aula de hoje nós não vamos ver essas fórmulas com operadores, porque elas não são as mais cobradas. As mais cobradas na nossa prova são as funções. Professor, no curso completo eu vejo essas fórmulas com operadores? Sim, não só no curso completo, como no curso de exercício também você vê essas fórmulas com operadores. Mas como eu falei para vocês, o meu foco aqui é falar de algumas funções, que são importantes para o Instituto AOCP. Tudo bem? E essas funções também são fórmulas, só que são fórmulas diferentes. Começam com um sinal de igual, mas aqui vai ter um nome, ó. Não vai ser um operador, vai ser um nome, ó. Eu quero somar, então eu uso a função soma. E digo que eu quero somar quais valores? Eu quero somar os valores que vão da célula A1 até a célula A4. Então aqui é só para você entender que nós temos dois tipos de fórmulas, as fórmulas que utilizam operadores aritméticos e as funções. Toda função tem um nome, tá? Igual soma, igual média, igual máximo, que é para encontrar o maior valor. Toda função tem um nome e tem esses parênteses com os valores que eu quero fazer o cálculo. Então, primeira regra que eu passei para você, toda fórmula começa com sinal de igual. Toda fórmula começa com sinal de igual. Existem fórmulas que utilizam os operadores aritméticos, como a gente viu aqui em cima, e existem fórmulas que usam funções para cálculo, como a função soma, que vai somar os valores que eu informei dentro dos parênteses, tá? Agora vamos aprender quais são as funções mais importantes. Eu não vou dizer as mais importantes, mas funções que o Instituto AOCP gosta de colocar na sua prova. Vamos lá, vamos falar dessas três funções imediatamente. Nós vamos falar sobre a função soma, a função média e a função med. Tá cortando meu cabelo aqui, hein? Ó,
Tá cortando lá. Eu tenho que ficar um pouco mais afastado aqui para não cortar, ó, porque eu acho que a câmera está um pouco baixa. Depois eu posso aumentar ela. Mas vamos lá, ó. Vamos falar da função soma, da função média e da função med. Primeiro vamos exemplificar a diferença entre a função soma e a função média. Eu vou sumir aqui, tá? Eu vou sumir aqui para dar espaço para a gente escrever, tá? Eu vou sumir aqui, que nem vocês já sabem que eu faço aqui durante a minha aula. E aí a gente sai da tela aqui para ter mais espaço, tá bom? Mais espaço. Deixa eu sair daqui. Vamos lá, deixa eu sair daqui. Opa! E agora não quer conectar? Vamos ver. Não está querendo conectar. Vamos conectar aqui de novo. Mas nós vamos ver a função soma e a função média, tá? E depois a função med também. Vamos aqui. Vamos aqui. Só um minuto, galera. Que o negócio, o controle não está querendo... Opa, agora voltou. Vamos lá. Isso tudo é intriga da oposição, hein? Vamos lá. Então imagine que eu tenha uma planilha. Uma planilha na hora da prova. Eu vou ser bem direto, porque eu quero te mostrar como é que cai na hora da prova. Então na prova vai ter lá uma planilha, um exemplo de uma planilha. Né? Então imagine que esse desenho aqui sendo a planilha. E ele vai colocar alguns valores lá, né? Você vai ter aqui os valores na planilha, beleza? E aí o que acontece? Eu quero somar todos aqueles valores. Então eu vou botar ó, igual soma, a função soma para somar. Aí ele vai dizer, eu quero somar o quê? O que eu quero somar eu coloco entre parênteses. Então eu quero somar da célula A1, ou seja, coluna A, linha 1, até a célula A4, ó, coluna A, linha 4. Então, na prova cai desse jeito aqui, ó. Soma, né, a função soma do A1 até, esse 2 pontos significa o intervalo entre o primeiro e o último. Então, ele está dizendo aí para somar do A1 até o A4. Então, quando cair na prova, você vai falar, opa, ele quer somar de qual lugar até qual lugar? Eu quero do A1 até o A4. Ó. Então, eu quero daqui até aqui. Então, se eu quero daqui até aqui, entra isso aqui tudo, ó. A1 até A4, então entra todos os valores. Entra o A1, entra o A2, entra o A3 e entra o A4. Então ele vai te perguntar o resultado dessa fórmula aí. Ó. Então se você quer somar do A1 até o A4, é somar o 10, o 5, o 3 e o 2, que vai dar o resultado na hora da prova que você marcaria 20. Pronto. Além disso, pode cair também assim, ó, a soma do A1 ponto e vírgula A4. Quando cai assim, a leitura já é diferente. A leitura não é mais até, não é mais o intervalo entre o primeiro e o último. A leitura do ponto e vírgula é e. Então, eu estou dizendo que eu quero somar o A1 e o A4. Então, aqui é um separador, não é um intervalo. A1 e A4. Então, quando você olha lá o A1 e o A4, já não é mais essa leitura ali. A1 é esse. E A4 é esse. Então, eu quero o A1, que é o 10, e o A4, que é o 2. Então, o resultado aqui já é diferente, seria 12. Então, quando cai uma função de soma, agora você já sabe como é que faz o cálculo. Professor, poderia cair um pouco mais difícil de ler? Sim, poderia cair um pouco mais difícil de fazer a leitura, que é o que eu vou te mostrar aqui embaixo agora. Ó. Eu quero que você, se você for usar isso aí, tira um print, né? Tira uma foto logo aí, porque eu vou apagar agora essa parte aqui, ó. No presencial, no curso presencial é engraçado que o pessoal fala, não apaga não, não apaga não, não apaga não. Aqui no online não, você dá um pause no vídeo ou tira uma foto e depois se vira com o caderno, né? Mas poderia cair assim, ó, gente, um pouco mais difícil a leitura, ó. A leitura podia ser igual soma do A1, ponto e vírgula, A2, 2 pontos, vou botar assim, 2 pontos não, vou botar assim, A1, ponto e vírgula, A1, 2 pontos, A3. Olha que coisa. Se caísse assim, a leitura já seria um pouquinho mais difícil.
E aí muitas pessoas poderiam não conseguir fazer essa questão, mas você vai conseguir. Quer ver? Ó? Você vai fazer a leitura assim. Essa função é a função soma. O que a função soma faz? O que a função soma faz? Claro, soma os valores. Mas soma que valores? Os valores que estão dentro dos parênteses. Então faça a leitura dentro dos parênteses. É somar o quê? Somar A1 e A1 até A3. A1 e A1 até A3. Então eu vou somar quem mesmo? A1, ó, A1 tá aqui, e A1 até A3. Ó. Então o A1 tá lá, ó. E aí eu vou somar ele, ó, A1 e A1 até A3. Então, A1, A2 e A3. Só para você compreender, eu estou dizendo que o A1 está aqui, ó. O A1 está aqui. E o A1 até A3 está aqui também, ó. A1, A2, A3. Tá vendo? Algumas pessoas poderiam errar essa questão, ó. A1 é 10. A1, de novo, é 10, porque eu coloquei ele de novo no intervalo aqui, né? É a soma do A1 e A1 até A3. E A1 até A3 está aqui, ó. A1, A2 e A3 seriam esses valores aqui. Então, o resultado na prova seria 10 mais 10, 20, mais 5, 25, mais 3, 28. Então, você chegaria lá na prova, marcaria a alternativa que tivesse o resultado 28. Tá vendo? Agora que a gente já sabe usar a função soma, vamos aprender a função média. Se cair na prova a função média ela é a média aritmética dos valores informados dentro do parênteses. Então aqui ele está pedindo para achar a função, a média, né? Achar a média. Média de A1 até A4. A1 até A4, tá? Então se é a média de A1 até A4, é a média desses valores aqui que eu estou colocando ali a bordo, ó, daqui até aqui. Então é a média daí até ali. Agora, o que seria uma média? Média, para você que não ainda, né, que não usou, que nunca visualizou isso dentro da estatística, talvez você tenha visto isso na escola, que é comum, né, porque a gente tem que tirar média na escola, mas você que nunca ouviu falar, não tem problema, o meu curso sempre é para todo mundo, tá? Média é a soma de todos os valores divididos pela quantidade. Então, se eu tenho 5 valores e eu quero achar a média deles, eu somo 5 e divido por 5. Se eu tenho 10 valores, eu somo os 10 e divido por 10. Se eu tiver 12 valores, somo os 12 e divido por 12 e assim vai. Então ali, ó, eu quero a média de A1 até A4. Então eu identifico quem é o A1 até o A4. A1 até A4 é A1, A2, A3 e A4, como a gente já viu. Então, entre o 10, entre o 5, entre o 3 e o 2, eu quero a média desses valores. Como é que eu acho a média desses valores? São 4 valores. Então, eu somo os 4 e divido por 4. Soma os 4 aí. Professor, somar os 4, 10 mais 5, 18. 10 mais 5, 18. 10 mais 5 mais 3, 18. Mais 2, 20. Beleza, professor. Então, o resultado é 20? Não, porque não pedimos a soma. Pedimos a média, é 20 dividido por quantos valores? São quantos valores? 4. Então, 4 vezes 5 dá 20. Então, a média é 5 aqui. Tudo bem? A média é a soma de todos os valores, que deu 20, dividido pela quantidade, que é 4. 4 vezes 5 deu 20, então 5 é a nossa média. Então, veja que a gente agora aprendeu como calcular a soma e como calcular a média. Tá? A gente aprendeu essas duas funções. Só que não era só isso que eu queria. Eu queria mostrar para vocês também como que a gente calcula a tal MED. Aí você fala, mas o que é esse MED? Essa função MED aqui, ela é a função para encontrar a mediana dos valores. É a função para encontrar a mediana dos valores. E o que seria a mediana? Nós vamos aprender agora. Vamos lá. Primeira coisa, eu quero colocar de novo uma tabela. Agora eu vou colocar uma tabela um pouco mais detalhada, porque o meu objetivo aqui é que você chegue na prova e se cair algo desse tipo, e é para isso que é o nosso curso gratuito aqui, se cair algo dentro do que a gente está vendo aqui, você vai acertar. Claro que eu falo para vocês. Esse não é um curso completo. O curso completo, o link está na descrição do vídeo. Esse aqui é um curso gratuito que eu estou passando para os alunos aqui do YouTube.
Mas se você quiser o completo, o link está na descrição do vídeo, vale muito a pena, porque ele é focado na banca AOCP. Professor, não tenho tempo mais, tem o curso de exercício também na descrição desse vídeo aqui, tudo bem? Mas vamos lá. Imagine então o seguinte, ó, eu tenho o valor 10 aqui, o valor 5, o valor 3, o valor 4 aqui, o valor 2 aqui e o valor 1 aqui, pronto. E aí na prova tá assim, ó, mede. Primeira coisa, mede não é média. Mede é mediana. Se fosse para achar a média, a função seria escrito média, tá? E toma cuidado, que a função não é mediana, o nome dela não é mediana, é mede, tá? A função se escreve mede na hora da prova. Ah, mas para que ela serve? Para encontrar a mediana. Mas como é que se escreve? Desse jeito que tá aí, igual Chaves, né? Vamos lá. Aí nós temos aqui, ó, mede, aí na hora da prova tá assim, ó, A1 até A3. Ó, vou botar 1 até A3 não, vou botar... Deixa eu só mudar esse valor aqui, porque esse valor aqui pode complicar a vida de vocês. Vou botar um valor diferente aqui. Vou botar aqui o 2, ó. Pronto. Olha lá, mede de A1 até A3. Agora olha a tabela, eu mudei a tabela, hein? Eu mudei a tabela. A1 até A3, tá bom? Como é que eu acho o resultado disso aí? Eu quero encontrar o que mesmo? O que é esse mede? Esse mede é para encontrar a mediana. Professor, o que é a mediana? Mediana é o valor do meio, tudo bem? É o valor do meio dentro dos valores. Então aqui, ó, A1 até A3, entraria isso aqui tudo, né? Ó, vou fazer a borda lá para informar. Ó. Então vai entrar quem? Vai entrar o A1, vai entrar o A2 e vai entrar o A3. Beleza, presta atenção. A mediana é quem? A mediana ali, gente, é o valor de número 3. Porque mediana é o valor do meio. Aí você fala, mas você então tá muito louco, professor. Você tá loucaço, você não tá enxergando, porque para mim o valor que tá no meio é o 2. Ele tá lá no meio, o 2. Sim, mas a mediana não é isso. Não é só chegar e olhar o valor do meio. Antes de você observar o valor do meio, você tem que classificar os valores em ordem crescente. Então, se você pegar ali, ó, eu classifico os valores em ordem crescente, ó. 10, 2 e 3. 2, 3 e 10. Então, no caso ali, a mediana é o número 3. O resultado aqui que você marcaria na prova é o 3. Então, veja que não é só chegar e olhar para lá e falar, ah, o do meio é esse. Não. Você tem que classificar os valores em ordem crescente para depois pegar o valor do meio. Vamos exemplificar de novo aqui, vamos fazer mais um exemplo para fixar. E agora eu quero fazer um exemplo um pouquinho diferente, tá? Vamos aqui para a tela. Aproveita, opa, saiu ali, foi mal, desculpa. Aproveita, galera, essas explicações, porque Excel tem que ser bem explicadinho para entender. Então olha para cá, ó. Eu vou colocar mais uma vez a função mediana, a função med, né, a função mediana, e agora eu vou colocar assim, ó. Eu vou colocar o A1, vou botar ó, o A2, vou botar o B2, vou botar o B3 e vou botar o B1. Olha aí, como é que a gente faz essa leitura? É a mediana de A1, EA2, EB2, EB3, EB1. Então, quem é que entra nisso aí? Entra o A1, o A2, o B2, o B3 e o B1. Então, vamos colocar os valores na frente. 10, 2, B2, 2, B3, 1, B1, 4. Como é que eu vou achar a mediana disso aí? Coloque em ordem crescente e pega o valor do meio. Então, vamos colocar em ordem crescente aqui. 1, 2, 2 de novo, né? 4 e 10. Quem é o valor do meio aí? O valor do meio, ou seja, a mediana, é o valor de número 2. Então, na prova, você marcaria o 2 e sairia para o abraço. Então, mediana é isso. Agora, tem mais um porém, tá? Qual é o porém agora, tá? O porém agora é o seguinte. A mediana, desse jeito que a gente fez aqui, ela é muito fácil. Porque a mediana é o valor do meio. Coloque em ordem crescente e pega o valor do meio. Só que está sendo assim porque o quantitativo de valores é um número ímpar. 3 valores,
5 valores, 7, e sempre sobra o do meio. Quando você tem um quantitativo, né, você pode ver aqui, ó, que aqui eu tenho 3 valores, tem o valor do meio. Aqui eu tenho 5 valores, ó, tem o valor do meio. Quando o quantitativo é ímpar, você sempre tem o valor do meio. O problema é quando a quantidade de valores for um número par. Quer ver? Olha para cá, deixa eu sair daqui da tela. Veja, eu vou dar outro exemplo agora da mediana. E nesse exemplo eu vou colocar agora, o quantitativo de valores um número par. Que aí você vai ver a diferença e como que resolve, tá? E como que resolve. Ó, igual, med, tá? Med. E aí eu vou colocar aqui dentro do med A1, ó, até, vamos botar aqui, até A3, ponto e vírgula, B1. Olha aí. Se você fizer a leitura comigo, e eu sempre explorando aquilo que eu já expliquei para vocês, para fixar mais ainda, eu estou dizendo, achar a mediana de todos os valores que estão dentro dos parênteses. A1 até A3 e B1. Então, A1 até A3 é A1, A2 é A3 e B1. B1 entra aqui, ó. Então, ó, A1 é 10, A2 é o quê? 2, A3 é o quê? A3 é 3 e B1 é quanto? B1 é 4. Pronto. Olha aí. Agora, coloque em ordem crescente, porque você tem que colocar em ordem crescente. 2, 3, 4 e 10. Veja agora quem é o valor do meio. Quando você olha aqui, ó, não tem meio. Por que que não tem meio? Porque a quantidade de valores é um número par. 4 valores, 8 valores, 12 valores é par. Então aqui, como são 4 valores, ó, não tem o meio. Mas quando não tem o meio, como é que eu resolvo, professor? Eu resolvo assim, ó, pego os dois do meio e acho a média entre eles. Qual é a média de 3 mais 4 aqui? De 3 e 4. 3 mais 4 dá 7. 7 dividido por 2, porque a média é de 2 valores, né? 3 mais 4 dá 7. A média de 2 valores é o quê? Somos 2 dividido por 2. 7 dividido por 2 dá 3,5. Então, 3,5 seria a mediana aqui. Então, voltando aqui para mim, a tela, você tem que lembrar, quando a mediana for um quantitativo ímpar, você classifica em ordem crescente, pega o valor do meio. Quando o quantitativo for um número par, 4 valores, 8 valores, 6 valores, não tem o meio, pega os dois do meio e acha a média entre os dois do meio, depois de classificado em ordem crescente, é claro. Que a média dos dois do meio foi somar os dois, deu 7 lá, dividido por 2 deu 3,5. Isso é que é encontrar a mediana. Vamos fazer mais uma vez agora com o quantitativo de valor par para treinar, tá? Para treinar, mais uma vez, eu vou colocar aqui. E se você quiser depois, né, dar uma pausa nesse vídeo, assistir de novo, dar uma pausa e tentar fazer sozinho, fique à vontade. Ó. Mas eu quero assim, ó, agora já mostrando uma outra coisa para vocês. Ó. Olha aí, como é que a gente faz essa leitura aí? É a mediana de A1 até B3. E como é que a gente olha aqui em cima A1 até B3? Assim, ó. É o intervalo diagonal, ó. A1 tá aqui até B3, ó. Quando é um intervalo diagonal, gente, eu falo para o aluno fazer assim, ó. Do A1 até o B3 é um intervalo diagonal. Então, entre esse quadrante todo aqui, ó. Ó, entre o quadrante todo. Então, esse intervalo que eu coloquei ali, A1 até B3, é para pegar a tabela toda. Olha aí. Pegando a tabela toda, eu tenho o valor, eu tenho o A1, né? Eu tenho o A2, eu tenho o A3, eu tenho o B1, tenho o B2 e tenho o B3. Aí você coloca os valores na frente, como a gente aprendeu, ó, 10, 2 e 3, e B1 é 4, 2 e 1. Como é que eu acho a mediana desses 6 valores? 6 é par, né? Então, eu coloco em ordem crescente. Eu vou colocar aqui, ó, 1, 1 já foi, 2 já foi, 2 de novo, 3 já foi, 4 já foi e 10 já foi. Pronto, coloquei em ordem crescente. Como é que eu acho a mediana aí? Eu pego o valor do meio, só que aqui não tem meio, ó. Ó, o meio não tem. Então, eu tenho que achar a média dos dois do meio. 2 mais 3 dá 5. 5 dividido por 2, a mediana aqui é 2,5. Pronto, galera. Agora você já sabe encontrar a danada da mediana. Você já sabe soma, você já sabe média e agora você já sabe mediana
dentro aqui das nossas aulas. Lembrando que aqui a gente está vendo um tópico, né, dentro daquele mundo de conteúdo, mas lembrando, ainda dá tempo de você adquirir o curso completo de informática, está na descrição do vídeo. Professor, eu quero só exercício, também está na descrição. Nunca esqueça que na nossa prova nós vamos ter 10 questões. Se a gente tem 10 questões, é importante a gente acertar as 10 questões. E esse curso da gente dá a possibilidade? Claro que dá a possibilidade. Até com esse curso gratuito que você está vendo aqui no YouTube, você vai acertar muita coisa. Não vai dar para acertar tudo porque a gente não está vendo tudo. A gente está vendo aquilo que é importante demais e eu sei que isso aqui vai ajudar muito, até mesmo aquelas pessoas que não conseguem pagar por um curso. Está ajudando demais. E você pode me ajudar ainda mais enviando esse link para outros grupos de WhatsApp, enviando para outras pessoas que querem essa força, porque você está vendo que é uma aula de qualidade. É gratuita, mas é de qualidade, porque eu entrego para você aqui uma coisa boa. Não gosto de entregar coisa ruim para vocês aqui, tá? É coisa boa. Claro que a gente sabe que aqui não é o completão. O completão é baseado na banca OCP para você não ter surpresa na hora da prova, porque tem gente que está estudando de forma genérica e vai se dar mal na hora da prova. Porque o conteúdo genérico passa longe do que a OCP gosta de cobrar. Tá? A gente tem que estudar focado na banca. Beleza? Mas eu creio que todo mundo entendeu. E aí você fala, já terminou a aula? Não, não terminamos a aula. Vamos voltar aqui. A gente já falou de soma, média e mediana. Agora nós vamos falar de mod e modo. Só que antes de falar de mod e modo, olha essa questão aqui do Instituto AOCP. Carlos é técnico de sistemas e em uma instituição de ensino, utilizando o Excel, versão português, precisa utilizar uma função que retorne a mediana de um conjunto de dados. E aí ele quer saber qual é a função para a mediana. O cara que não estudou, ele vai marcar a mediana, letra C. O cara que estudou, mas não sabe o que é a função mediana, ele pode achar que é a mesma coisa de média e marcar a letra B. Mas você que estudou aqui e viu esse vídeo, certeza que você marcaria a letra E e acertaria a questão. É assim que a gente tem que estudar, galera, dessa maneira. E é assim que é o curso de exercícios que a gente já está terminando de hoje para amanhã lá na plataforma. Veja, a função mod e a função modo, elas são duas funções também muito fáceis de cair na prova, porque elas se parecem muito. O que é a função mod e o que é a função modo? A função mod, ela é uma função para calcular o resto de uma divisão. A banca OCP, ela gosta de fazer frescurinha na hora da prova. Frescurinha não, dá uma de bolzona na hora da prova. E aí ela pode chamar esse mod de módulo. Módulo. Achar o módulo. Se ele perguntar qual é a função para achar o módulo de dois valores. O que é o módulo de dois valores? É o resto. É o resto de uma divisão, tá? E aí como é que funciona isso? Funciona assim, ó. Se cair na prova mod, e aí tá lá o número 10 e o número 3, ó. É o mod de 10 e 3. Como é que eu calculo o mod de 10 e 3? Eu pego 10, faço a divisão por 3. O que for o resto é o resultado. 10 dividido por 3. 3 vezes 3 dá 9. Sobra 1. 1 é o resto. Então, 1 é o resultado dessa função. Isso aqui seria igual a 1, o resultado. Porque é o resto da divisão entre dois valores. Então, só para você entender, se escreve na hora da prova, se ele perguntar qual é a função do Excel, que nem ele fez anteriormente. Qual é a função para encontrar a mediana? Não se escreve mediana. Qual é a função para encontrar o módulo? Qual é a função para encontrar o resto? Não se escreve resto e não se escreve módulo. Se escreve mod. Só para você ficar em alerta, tá? Então, sempre que cair o mod, ó, vamos botar mais um exemplo aqui. Sempre que cair o mod de dois valores, né? Se for uma planilha lá, imagine que a planilha está assim, ó, só para você ficar atento. Ó. A planilha lá tem o número 20 aqui e o número 4 aqui, ó. Olha lá, e aí tá assim, mod de A, ponto e vírgula, A2, A1 e A2. Ó. É o módulo entre A1 e A2. Aí você vai olhar lá, quem é o A1? Eu vou pegar aqui a caneta vermelha. Quem é o A1 lá?
A1 é o 20, então eu vou pegar o 20. Quem é o A2? É o 4, então tem que dividir 20 por 4. O resto vai ser o mod. Então, 4 vezes 5 dá 20. O mod é 0. Aqui seria o resultado 0. Tá vendo? O mod é o resto da divisão. E aí você não pode confundir com modo. Ó, modo. Porque o modo é uma função estatística para encontrar, ó, ele retorna o número mais repetido dentre os valores informados, o que mais se repete. Isso é um módulo. Modo, quer dizer, não é módulo não, tá? Modo. Modo é o retorno o número mais repetido. Esse modo, ele retorna o que a gente chama de moda na estatística. Moda na estatística é o número que mais se repete entre os valores. Mais se repete, a gente chama de moda. Mas na hora da prova não se escreve a função moda, se escreve a função modo. Então se ele te fez essa mesma pergunta que ele fez no vídeo na questão passada, qual é a função para encontrar a moda na estatística? Aí muitas pessoas vão marcar lá moda, mas não é moda. Se escreve modo no Excel e não moda, tudo bem? E esse eu quero mostrar na prática aqui para vocês, ó. Eu vou colocar os valores aqui, ó, 10, 10, 20, 30, 60, 90, tá? Tá lá os valores lá. E aí eu vou falar para o Excel fazer o seguinte, eu quero, Excel, que você me retorne o número que mais se repete dentro daquele intervalo lá. Então eu vou colocar a função modo e vou botar do A1 até o A6. Então se ele quer me retornar o número mais repetido, você vai olhar lá. 10 e 10 repetiu 2 vezes, 20 não repetiu, 30 não repetiu, então o resultado é 10. 10 foi o número mais repetido dentro daquele intervalo. Então a função modo, ela retorna o número mais repetido dentro do intervalo. É equivalente à moda da estatística, beleza? E aqui eu não quero que você esqueça disso aqui, e eu quero te contar mais uma coisa antes de falar da nossa revisão final. Não sai daí. Eu preparei, daqui a pouco a gente vai fazer mais um comentário, tá? Eu vou fazer mais um comentário de função agora. Mas eu preparei, além da revisão final, porque tem gente que já se matriculou na revisão final, ainda tem vaga, tá? Eu tinha aberto 100 vagas, depois eu abri mais vagas. Não se preocupe, tem vaga. Pode fazer o pagamento, enviar o comprovante. A revisão final, a gente vai fazer uma revisão de tudo que tem de informática para a gente tentar acertar todas as questões que vão cair na prova. Mas antes de falar da revisão final, e antes também de dar a minha última dica dessa aula de hoje, eu quero te lembrar não, quero te dar um aviso aqui, que muitos alunos me pediram, professor, tem como você fazer alguns simulados para a gente? Por que os alunos falaram para fazer alguns simulados para eles, aplicar alguns simulados de informática? Porque a OCP é uma banca que, nas últimas provas, ela deu uma fugida um pouquinho. Ela deu uma diferenciada no conteúdo. Nas últimas provas, eu analisei umas 6 a 7 provas da OCP, ela cobrou 60% das questões dela. 60% não era nenhum tipo de questão que ela já havia cobrado. E aí eu vou te dar um alerta aqui, você deve estar pensando, mas o que tem isso a ver? Tem muito a ver, porque tem gente que está estudando só por questões. Tem gente que está pegando assim o site do que concurso, ou o site de outro tipo de curso aí, e está lá fazendo as questões da OCP. Só que a OCP, o que ela fez nas últimas provas? 60% da prova não tinha nem uma questão que ela já havia cobrado, porque realmente a banca gosta de repetir algumas questões. Ela muda o enunciado, mas se você souber uma, você acerta outra. Mas as últimas provas mostrou o contrário, que 60% não estava dentro daquelas questões. Então quem está estudando só lá questões, pode chegar na hora da prova e encontrar questões inéditas, que ela nunca viu. Então, por isso que os alunos falaram, professor, eu vi um vídeo seu que você falou que a OCP está mudando um pouquinho, que é bom fazer o estudo de borda. O que é o estudo de borda que eu faço no meu curso de exercícios? Eu resolvo a questão da OCP, mas eu tenho certeza que a OCP pode cobrar aquela mesma questão, mas pode cobrar questões parecidas que estejam na borda. Por exemplo, se a questão falou de vírus de macro, pode ser que na hora da prova caia o vírus furtivo.
Tá vendo? Porque ela já cobrou de macro, ela não vai cobrar o de macro de novo. Pode ser que sim, mas então o curso de exercícios ele faz esse estudo de borda. Inclusive, se você quiser dar uma olhada, o link está na descrição. Só que aí os alunos me pediram um simulado com questões inéditas. Falou, professor, você pode colocar um simulado com questões inéditas que você elaborou? Você elabora as questões do jeito que você acha que vai cair na prova e coloca pra gente. Aí eu falei, beleza. Então eu lancei hoje a turma de simulados. São 10 simulados de informática Instituto AOCP. O simulado, você faz o simulado, depois confere o gabarito comentado com dicas de borda, com dicas finais, fazendo um resumo. Então, são 10 simulados até o dia da sua prova. O primeiro simulado já vai começar amanhã. Você vai fazer o simulado, é um PDF, você vai baixar o PDF, vai fazer o simulado na sua casa e pode imprimir, faz o simulado e depois você lê o gabarito comentado. Cara, 10 simulados. As datas estão no link, o link vai estar na descrição do vídeo. Quando você clicar, vai ter as datas dos simulados. O primeiro já começa amanhã, dia 11 de janeiro, se você estiver assistindo o vídeo depois. E vão ser simulados que você faz rapidinho, em meia hora você faz um simulado desse, comentado, faz o simulado, vê os comentários e fica preparado, tá? Aí você fala, então essa turma de simulados deve ser muito cara, porque é um material exclusivo, que ninguém tem, nenhum curso tem, é só você que criou, né, professor? É, mas não é caro. Você vai ver que não é caro. Você vai clicar no link aí e você vai ver que é muito barato, muito, muito, muito barato. Você vai ver, tá? E você vai ver que é barato mesmo, tá? Eu não tô mentindo não, eu não tô lembrando o valor aqui para falar para vocês, mas se eu não me engano é R$19,90. Se eu não me engano é R$19,90 e ainda você pode parcelar. O link tá na descrição do vídeo, depois você vê. Agora voltando aqui para o que interessa, antes de a gente dar aquela dica final, antes de dar a dica final, ó, eu quero que você lembre também que ainda tem vaga para revisão final, tá? A revisão final vai ser quarta-feira ao vivo, 19 até 22, em um link privado. Não é aberto, é um link privativo para quem está cadastrado. E também é uma bagatela, né? R$15 para participar de uma revisão final, em que pode fazer você acertar 10 questões da prova, né? Eu não vou garantir 10, né? Porque é muito difícil você acertar as 10 só com essa revisão. Mas você já está batalhando, você já está estudando com a gente aqui no YouTube. É muito legal. Passa o QR Code no aplicativo do banco, paga no Pix e manda o comprovante aqui. O Pix também pode ser esse número aqui. Manda o comprovante para eles cadastrarem vocês na plataforma. Beleza? Vamos para a dica final aqui? Vamos lá, vamos para a dica final. E você não pode errar isso aqui que eu vou mostrar agora, tá? Que já também caiu na prova. Vamos lá, vamos para a dica final. Tô meio gripado, galera, mas compromisso é compromisso. Vamos lá. A dica final é o seguinte. Deixa eu sair daqui da tela, né? Na prova ele pode te perguntar o conceito de funções aninhadas. A gente já sabe o que é uma função, né? Mas ele pode cobrar o conceito de funções aninhadas. Professor, não é alinhada, não? Não. Aninhada, ninhada. Ninhada é de ninho. O que é uma função aninhada? É uma função dentro da outra. Então pode cair assim na prova. Ó. Função máximo, e aí você já está aprendendo mais uma função comigo aqui, da soma de A1 até A4, ponto e vírgula, da média de A1 até A4. Olha que coisa legal para a gente fazer. Veja, isso é função aninhada. Função aninhada é quando eu tenho uma função dentro da outra. A função soma e a função média está dentro da função máxima. Quando cair função aninhada, o que você vai fazer na prova para resolver? Você vai fazer a função de dentro, ela vai dar um resultado, e depois você vai fazer as funções, a função de fora. Então, primeiro eu tenho que fazer o quê? Organizar o seguinte, ó, máximo do resultado da soma de A1 até A4. Quanto que dá a soma de A1 até A4 aqui? Ó? Soma de A1 até A4 é a soma de todos os valores. A soma de A1 até A4 vai dar 20. 15, 18, 20. Tá? Fez o cálculo aí rapidinho? Então deu 20, né? A soma. E qual vai ser a média de A1 até A4? Porque eu tenho que achar a média. A média de A1 até A4 é a soma dos 4 dividido por 4, que é o que a gente aprendeu. Soma os 4 dá 20, dividido por 4 dá 5. Né? Dividido por 4 dá 5. Então a média aqui é 5.
porque nós estamos falando da soma dos 4 valores, que deu 20, dividido por 4, porque são 4 valores, deu 5. E aí, agora a gente só tem que resolver a função máxima. O que é a função máxima? A função máxima é encontrar o maior valor que está dentro dos parênteses. E o maior valor que está dentro dos parênteses é o resultado 20. 20 é o maior valor dentre 20 e 5. Quem é o maior? O 20. Tá aí a última dica de hoje. Beleza? Muito obrigado pela companhia na aula de hoje aqui. Espero que vocês façam bom proveito da turma de simulados. Deu muito trabalho para elaborar esses simulados, né? E todo dia você vai fazer um simulado. Todo dia você vai fazer um simulado de informática. E aí você vai ficar bem preparado mesmo. Galera, abraço para vocês. Se gostou desse vídeo, dá um like aí, se inscreve no canal, deixa o seu comentário, que isso tudo é bom para esse vídeo chegar a outras pessoas que estão precisando aí de uma força. Abraço e até a próxima.